Por muitos anos contaram para você que o Brasil era apenas o país do futuro, mas esconderam que talvez a nossa maior riqueza esteja onde quase ninguém olha, no fundo do mar. Enquanto a gente se preocupa só com o que está na superfície, cientistas descobriram uma possível Atlântida brasileira submersa no Atlântico Sul, capaz de mudar o mapa, a economia e até a forma como entendemos a nossa própria história. Pode parecer exagero, quase teoria da conspiração, mas não é. Estamos falando de pesquisas sérias publicadas em revistas científicas globais, mostrando que a poucos quilômetros da nossa costa existiu uma ilha tropical inteira que simplesmente desapareceu. E o mais curioso, esse lugar esquecido pode ser a chave para o Brasil se tornar muito mais poderoso do que você imagina, sem mudar uma linha sequer em terra firme. Enquanto muitos acreditam que tudo já foi descoberto, a ciência está provando o contrário diante dos nossos olhos. Sob quilômetros de água, há montanhas gigantes, solos que já foram férteis e sinais de um território que ninguém te contou na escola. Se você ficar comigo até o fim deste vídeo, vai entender por que essa Atlântida brasileira não é só uma lenda moderna, mas talvez a oportunidade que o Brasil esperou por séculos. A descoberta dessa possível Atlântida brasileira não começou com mitos, mas com dados frios e cabeças curiosas. Pesquisadores da USP, olhando para uma região pouco comentada do Atlântico Sul, perceberam algo que não batia com o padrão comum do fundo do mar. Em vez de simples rochas oceânicas, surgiam sinais de algo muito mais antigo e sofisticado, como se uma parte esquecida do planeta estivesse tentando contar sua história. Essa região, chamada Elevação do Rio Grande, ficava ali bem calma, a cerca de 100 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul. Durante muito tempo era só mais um nome em mapas científicos, até que estudos mais profundos revelaram. Aquilo já tinha sido uma ilha tropical, viva, cheia de solos férteis e vegetação densa. Não era mais só geologia, era quase arqueologia da própria Terra, uma pista concreta de um pedaço de mundo que literalmente afundou no tempo. Quando os resultados começaram a ser divulgados em revistas científicas como a Nature, a expressão Atlântida brasileira surgiu quase naturalmente. Não porque fosse a mesma Atlântida de Platão, mas porque a ideia de uma terra próspera, engolida pelo oceano e esquecida por milhões de anos, combina demais com o imaginário humano. E aí vem a parte interessante. Se essa história muda o passado, imagine o que ela pode significar para o presente, especialmente quando olhamos para o que essa antiga ilha guarda embaixo d'água. Quando os cientistas começaram a analisar de perto a elevação do Rio Grande, logo perceberam que ali não era só mais fundo do mar. Os picos submersos chegavam a quase 4.000 metros de altura, mais altos que muitas montanhas em terra firme. Ao redor, cânions gigantes, como verdadeiras cicatrizes no chão oceânico, mostravam que aquela região já teve uma história bem mais agitada do que a superfície tranquila do mar deixa parecer. As amostras de solo coletadas revelaram algo ainda mais impressionante. Argilas vermelhas, minerais típicos de clima tropical e rochas com composição muito parecida com solos do interior de São Paulo. Isso não combina com o que se espera de um fundo oceânico comum. É como encontrar pegadas humanas no meio de uma estrada de terra. Prova de que alguém já passou por ali. Nesse caso, prova de que aquela área já foi terra firme, exposta ao sol, à chuva e à vida. A explicação para o afundamento não veio de uma única causa, mas de um conjunto de forças da própria Terra. Ao longo de milhões de anos, a movimentação das placas tectônicas, a atividade vulcânica e a erosão foram esculpindo, levantando e depois engolindo a antiga ilha. Ela foi sendo arrastada lentamente para baixo, até desaparecer da superfície. Mas, como toda boa história mal resolvida, deixou pistas profundas o bastante para quem souber olhar. E isso abre caminho para entender o que essa região pode representar hoje. Quando os pesquisadores perceberam que aquela estrutura poderia ser uma extensão natural do território brasileiro, a história deixou de ser só científica e passou a ser estratégica. Se a elevação do Rio Grande for reconhecida como parte da margem continental do Brasil,
o país ganha o direito de explorar uma área imensa do Atlântico Sul. Não é só mais um pedaço de mapa. É poder econômico, tecnológico e político escondido no fundo do mar. Lá embaixo, debaixo de toneladas de água e sedimentos, podem estar alguns dos recursos mais desejados do século XXI. Minerais estratégicos para baterias, carros elétricos, celulares, computadores, tecnologias de ponta e até satélites. Sem falar em possíveis reservas de petróleo, gás natural e uma biodiversidade ainda desconhecida que pode gerar remédios, produtos químicos e soluções que nem imaginamos. É como descobrir um cofre submarino ainda fechado. Por isso, essa ilha perdida não é só uma curiosidade. Ela pode reposicionar o Brasil no tabuleiro global. Enquanto muitos países disputam áreas ricas em recursos naturais, o Brasil está diante da chance de provar que essa Atlântida brasileira é sua, garantindo uma vantagem que pode durar décadas, e é exatamente aqui que entra outro capítulo dessa história. Como convencer o mundo, principalmente a ONU, de que esse território submerso realmente pertence ao país. Assim que as evidências apontaram que a elevação do Rio Grande tinha origem continental, o jogo mudou de nível. Não bastava achar interessante, era preciso provar. Equipes da USP e de outras instituições organizaram expedições complexas, usando navios de pesquisa, sonar de alta resolução e veículos submarinos não tripulados para mapear cada detalhe daquela região escondida no Atlântico Sul, como quem fotografa uma cena de crime antiga. Esses veículos desceram milhares de metros, registrando imagens da borda de cânions como o Rift Cruzeiro do Sul. Cada camada de rocha, cada cor de argila, cada fragmento de basalto contava uma história geológica. Erosão de chuva, ação do vento, fluxos de lava, processos típicos de ambientes que já estiveram acima do nível do mar. Com esse conjunto de provas, o governo brasileiro levou à ONU um pedido formal para ampliar sua plataforma continental. Enquanto a decisão não sai, há uma espécie de silêncio atento internacional. Outros países, empresas e blocos econômicos acompanham de olho, porque sabem que ali não está em jogo apenas quem desenha a linha no mapa, mas quem vai controlar recursos trilionários no futuro. A ciência, que começou como curiosidade, agora virou argumento jurídico e político. E enquanto isso, as explorações continuam, preparando o terreno para o próximo passo dessa história ainda em aberto. Mesmo com todas as descobertas, a sensação dos cientistas é de que só arranharam a superfície de um mistério muito maior. A elevação do Rio Grande ainda guarda áreas inteiras nunca exploradas de perto. Novas expedições já estão sendo planejadas, com robôs mais avançados, sensores mais sensíveis e parcerias com universidades e centros de pesquisa de outros países, porque o tamanho do desafio exige uma força-tarefa global. Cada nova ida ao fundo do Atlântico pode revelar algo que mude completamente o que sabemos. Amostras de rocha podem contar como era o clima há milhões de anos. Sedimentos podem guardar registros de ecossistemas que desapareceram. Até formas de vida estranhas, adaptadas a grandes profundidades, podem surgir. É como abrir capítulos inéditos de um livro que a humanidade nem sabia que existia, conectando o passado da Terra com os dilemas do nosso futuro. No fim das contas, essa Atlântida brasileira é mais do que uma metáfora chamativa. Ela simboliza tudo aquilo que ainda ignoramos sobre o próprio território, sobre o mar que cerca o país e sobre o poder escondido nas profundezas. Cada metro explorado é um passo para entender não só de onde viemos, mas para onde podemos ir como nação. E esse é justamente o tipo de história que, quando contada do jeito certo, prende qualquer pessoa até o próximo capítulo. Depois de tudo isso, fica uma pergunta incômoda. Quantas outras Atlântidas brasileiras ainda existem, não no fundo do mar, mas dentro da nossa própria ignorância sobre o país? Agora você sabe que, enquanto muita gente subestima o Brasil, a ciência está revelando um território poderoso, estratégico e cheio de potencial. A questão é, você vai continuar vendo o mapa do mesmo jeito depois desse vídeo? Pensa bem. Se uma ilha desaparecida pode mudar fronteiras, riquezas e a posição do Brasil no mundo,
O que mais pode estar escondido na nossa história, nas nossas decisões e até nas oportunidades que você deixa passar todo dia? Talvez a verdadeira mudança comece quando a gente decide enxergar além da superfície, seja no oceano, seja na própria vida, e isso depende só de quem está disposto a ir mais fundo. Agora eu quero saber de você. Essa descoberta fez você olhar o Brasil com outros olhos? Você acha que o país vai aproveitar essa chance ou vai deixar passar mais uma vez? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Solta a sua teoria sobre essa Atlântida brasileira. E vamos continuar essa conversa. E se você quiser seguir explorando mistérios, curiosidades e segredos que quase ninguém comenta, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem caminhar comigo nessa jornada.